nós encontramos este salmo, ele é atribuído à escrita aos filhos de Corá. Porém, dentro de pensamento e estudos de comentaristas, esse salmo ele facilmente é conectado com uma história descrita cuja qual o povo, a nação escolhida, a nação agora de Judá está passando, sobre o governo do rei Ezequias, quando o rei da Síria, Senaqueribe, se levanta agora com uma grande afronta. Embora o texto não nos apresente nomes, nós conseguimos encontrar desdobramentos daquilo que ocorre, o que nos é relatado em 2 Reis, no capítulo 18. Também no capítulo 19, assim como 2 Crônicas 32, assim como Isaías 36, 37. A história de uma nação poderosa, a grande potência da época, que havia conquistado as nações vizinhas com extrema violência. Não bastava conquistar as nações vizinhas. O general do rei assírio, Senaqueribe, por nome de Rabsaque, ele agora vem zombar abertamente do rei Ezequias e todo o povo de Deus. Ele afronta ao Deus eterno, ao único e verdadeiro Deus. Ele começa descrevendo uma cena onde o império assírio, ele vai avançando e conquistando, avançando e conquistando. Quando eles estão olhando agora para Judá, estão olhando para Jerusalém, estão olhando para o rei Ezequias, eles estão descrevendo uma história de conquista. E a pergunta deles é: nós conquistamos Ramate, nós conquistamos Arpade, nós conquistamos Sefarvaim, nós conquistamos a Samaria, e aonde estavam os deuses dessas nações que não foram capazes de livrá-los da mão do grande Senaqueribe? Ele está descrevendo essa história, dizendo: não será o teu Deus que irá livrá-lo da mão de Senaqueribe. Nós iremos entrar, nós iremos nos apossar. Enquanto eu falo, enquanto essas palavras são ditas, Jerusalém agora já se encontra sitiada. Jerusalém tem uma particularidade, é uma cidade edificada onde não havia rios correntes. Então não tinham acesso direto a rios, não estavam à margem de rios. Então existia uma limitação natural chamada água. Eles estão cercados agora. Você consegue perceber dentro dos textos cuja qual eu falei, que estes mesmos, eles estão se aproximando, próximos das fontes, estão cercando Jerusalém, a fim de dominá-la. Quando nós olhamos para esse texto do Salmo 42, nós conseguimos traçar um paralelo e encontrarmos essas conexões. Esse cântico agora sendo cantado dizendo: não há fé que venha de outro lugar, ou melhor, não há socorro que possa vir de outro lugar. Só existe um socorro atribuído ao único e verdadeiro Deus. Nós conseguimos encontrar então, dentro do texto cuja qual nós lemos, uma segurança para que o povo possa caminhar. Nós conseguimos encontrar dentro do texto cuja qual nós acabamos de mencionar ou fazer uma introdução acerca da história que está sendo narrada. Nós conseguimos encontrar 3 perspectivas ou 3 visões a respeito do Deus que nós servimos. A primeira delas está no verso de número 1. Quando o salmista agora está declarando: Deus é. Deus é. Eu digo uma vez mais: Deus é. No momento de turbulência,
turbulência, no momento de contrariedade, no momento onde a circunstância é contrária, o salmista está encontrando uma paz, depositando a sua fé e dizendo: eu não vou temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eles estão dizendo: Deus é. Deus é. O que nós encontramos é uma afirmação acerca do Deus que é suficiente para acalmar todas as objeções pela sua soberania. O grande desafio para nós é entendermos não que Deus está no controle, porque quem está hoje pode não estar amanhã. Eu repito, por vezes nós estamos induzidos a falar, Karina, Deus está no controle. E talvez por isso a nossa vida viva altos e baixos, porque a gente brinca: eu te dou o controle e eu pego, eu te dou o controle e eu pego, eu te dou o controle e eu pego. Eu volto a dizer, quem está hoje pode não estar amanhã. É por isso que nós precisamos olhar para Ele e dizer: Deus é, Ele não está. Deus é, Ele não está. Deus é, Brendo, Ele não está. Quando Ele é de eternidade em eternidade, Ele é de geração em geração, Ele é, e não há nada que possa mudar a essência de quem Ele é. Ele é. Diferente de estar no controle, Ele é o controle. Perceba que a visão acerca do trono, o profeta está enxergando um trono e esse trono tem rodas, Fabrício. Ele não precisa levantar do seu trono. O seu trono não fica vazio em tempo algum. O que é isso? Ele é soberano em todo tempo. Ontem soberano, hoje soberano, amanhã soberano, ontem soberano, hoje soberano, amanhã soberano. Eu vou repetir até você ter motivo para dar glória a Deus. Ontem Ele coordenou a tua vida, hoje Ele continua coordenando, e amanhã também Ele irá coordenar a tua vida, porque Deus é. Em meio à contrariedade, o salmista está cantando: Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. É por isso que ele está dizendo: eu não temo. Mas por que você não teme? Se uma grande potência agora se levanta contra você, por que você não teme? Se você está sitiado, se você está sitiada, ou seja, você está sem saída, por que você não teme? Eu não temo, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza e socorro. Em que momento? Em algum momento da minha vida? Não, bem presente. Em que momento? No momento da dor, no momento da angústia, no momento da porta fechada, no momento do luto. Ele é socorro bem presente, Fabrício. Ele é socorro bem presente. Sabe que eu aprendo, Luciana, que o meu Deus, Ele não se ausenta em meio ao caos. Pelo contrário, onde está Deus, podem gritar as nações. Nós continuaremos dizendo: o meu Deus está nos céus, sentado no alto e sublime trono, regendo todas as coisas pelo seu poder, pela sua justiça, com equidade entre as nações. Deus é. Deus é. Deus é. Você percebe que a linguagem dos antigos, todas as vezes que eles estão falando sobre montes, sobre mares rugindo, eles estão falando sobre domínios de algo maior sobre algo menor. Então eles estão em via de serem dominados. E isso causa incerteza, isso causa dúvidas. Como será o amanhã se hoje eu estou sitiado?
Como será o amanhã se o diagnóstico de hoje é o diagnóstico de morte? Como será amanhã se o último açúcar, o último café eu fiz hoje e não tenho o que fazer amanhã? São incertezas que vão nos cercando. Mas em meio a todas essas incertezas, lembram de uma cidade sitiada com apenas uma fonte de abastecimento que o próprio Ezequias havia cavado, um túnel subterrâneo. Em meio a essas incertezas, o salmista encontra para dizer: a nossa fonte não está na fonte de Gihon, não está nas águas subterrâneas, nas águas que correm sobre a cidade, mas em meio a tudo que é contrário, eles começam a dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Alguém está dizendo: eu vou cortar o abastecimento de água. O salmista está dizendo: mas há um rio, Mas o salmista também encontra uma outra verdade, Kerley. Quando ele diz Deus é, mas ele também está dizendo: esse meu Deus não é um Deus isento. Não. Esse meu Deus é um Deus presente. Tudo fora do lugar onde está Deus. Aí o salmista está declarando: Deus está no meio dela. Tudo fora de ordem, onde Deus está? Deus está. E porque Ele está, Ele continua. Então não seremos abalados. E olha que lindo, Rafael. Itinerante, né? Porque eu ouvi um sorriso aqui do baterista. Eu vou melhorar para você. Misericórdia. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus está. E por Ele estar, a cidade não será abalada. Mas olha o que o texto diz: Deus ajudará ao romper da manhã. Senaqueribe está do lado de fora dizendo: vamos entrar, vamos acabar com tudo, vamos arrasar. Não tem Deus que possa nos parar. Esse general é tão abusado que ele chega a dizer: olha, Ezequias está mentindo para você. Não há saída, não há solução, esqueçam, vocês perderam. Porém, o ambiente pode ser contrário. E a gente precisa amadurecer na nossa fé e entender que, como cristãos, independe do teu nível de santidade, independe do teu nível de busca, independe do teu nível de conhecimento, nós iremos transicionar estações. Haverá um tempo que será o verão. Haverá tempos de outono, haverá tempos de primavera, mas também haverá tempo de inverno. Nós passaremos pelas estações. Será necessário nós passarmos por elas. Elas são inevitáveis. Esses homens agora estão dizendo: nós iremos adentrar, iremos possuir, assim como fizemos com todas as outras cidades ao seu redor. Mas entre a palavra de alguém que diz, alguém que fala, alguém que pensa, eu te dou um conselho, Filadélfia: fique com a palavra dos céus.
Porque enquanto eles estão dizendo, nós vamos entrar, nós vamos adentrar. Corra comigo, Isaías, vamos lá, Isaías. Isaías, capítulo número 33, 37 e o verso 33. Coloca o 37, mas bota o verso 7 para mim, por favor. 37, verso 7. Isaías. Nós vamos entrar, nós vamos entrar. Aí vem a palavra do Eterno. Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto a espada na sua terra. Mas ele continua dizendo, nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Corre aí para mim para o verso 33. A segunda palavra que é dada ao profeta Isaías. Ei, fique tranquilo, porque a tua oração foi ouvida e trago resposta de Deus para você. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Coloca o 34, por favor. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. A circunstância pode ser contrária, pode ser desfavorável. Você tem uma escolha. Ouça as mensagens da terra, ou fique com a mensagem do céu. Ouça as mensagens da terra, ou fique com a mensagem do céu. Qual é a diferença? Mensagem é mensagem. É que mensagem da terra, ela pode ser apagada. Mensagem da terra, ela pode ser editada. Mas palavra do céu, passa o dia, passa a noite. Porém a minha palavra permanece para todo sempre. Mas os montes estão se movendo, os mares estão surgindo, mas uma palavra foi liberada, Fabrício. Se por um caminho vieram, devido à urgência que o céu enxergou na tua causa, por 7 caminhos fugirão. Se por um caminho vieram, porque o céu tem pressa de te responder nesta noite, por 7 fugirão, por 7 fugirão, por 7 fugirão e não prevalecerão. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Isso te diz alguma coisa? Deus te ajudará ao romper da manhã. Deus te ajudará ao romper da manhã. Deus te ajudará ao romper da manhã. Salmo 30, verso 5, por favor. Salmo 30, verso 5. É porque você só fala a parte B desse versículo. Você esqueceu a parte A. O salmista está cantando, está declarando a respeito da misericórdia, da benignidade do Deus eterno. E ele fala, a ira de Deus é por um momento. Quando nós lemos ira, a primeira coisa que nos pensa é um Deus irado. A ira de Deus para nós é a justiça. Ele vela pela sua palavra.
A justiça dele para nós é cuidado, é correção, é alinhamento. Então olha o que o texto diz: porque a sua ira dura só um momento. Aí eu vejo o salmista dizendo: mas graças a Deus que a nosso favor nós temos a vida. O mesmo Deus que emprega a justiça, Ele é vida. E a justiça dele não é para te matar, não é para te afligir. Ao mesmo tempo que o salmista está declarando, usando uma linguagem para nós entendermos: olha, a ira de Deus. Cadê o meu verso? Cadê meu verso? Glória a Deus, voltou. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Diga para esse príncipe que está do seu lado: a ira de Deus dura só um momento. Agora bata nele e fala: graças a Deus que a vida lhe é favorável. Agora diga: Ele é vida. Ele é vida. Diga mais uma vez: Ele é vida. E não existe vida fora dele. Ele é a vida. E não existe vida fora dele. E graças a Deus, a ira dele dura um segundo, um momento. Mas ao meu favor, eu tenho a ira. Eu tenho a ira não. É o microfone que caiu, gente. Estou mais esperto que vocês. Está faltando outra parte. Está faltando outro pedacinho. Jesus, amplia a visão, Senhor. Amplia, Senhor. Fico sem, vou ficar sem o microfone. Tem uma imazinha na parte de trás. Depois eles acham. Me dá aqui que eu vou deixar solto dentro do bolso. Só assa para mim, uma imazinha aqui atrás. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Aí olha que lindo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos querem ser profetas nessa noite? Querem prestar os seus lábios ao Eterno? Então seja profeta, por favor. Diga para esse príncipe, para essa princesa que está ao seu lado, diga para ele: é só uma noite. Diga para ele: não existe noite que dure para todo sempre. Eu sinto graça. Eu sinto graça. Então por favor diga: não existe noite que dure para todo sempre. Diga mais uma vez: não existe noite que dure para todo sempre. Onde nós nos apoiamos, pastora Rosane, o Eterno, quando faz a aliança com Noé, diz: Noé, eu faço pacto baseado nisso, Noé, com você. Enquanto houver dia, Noé, vai haver noite. Enquanto houver verão, vai haver inverno. É promessa, Noé, que nos alcança. O salmista então se apropria. Se tem tempo nebuloso, tem tempo de bonança. Se tem trevas densas, também tem sol da justiça. Pastor, aonde eu faço conexão com o texto de Salmo 46, é o texto dizendo: porque Ele está no meio dela, não será abalada. Ele vai te ajudar ao romper da manhã. Eu vou dizer mais uma vez: Ele vai te ajudar ao romper da manhã. Ele vai te ajudar ao romper da manhã. Espera, suporta, persevera nele. O sol da justiça vai raiar, vai raiar. Não se situou ainda? Ezequias, obrigado. Não se situou ainda? Ezequias 10 vai deitar, dormir.
uma realidade descrita, uma realidade desenhada. Ezequias está dormindo. Toda a nação está dormindo com uma realidade, com a realidade. Nós estamos sitiados. Por enquanto os nossos muros ainda nos protegem. Por enquanto ainda temos mantimentos. Por enquanto nós iremos sobreviver. Esta é a realidade que eles estão dormindo. Mas o Senhor que vela pela sua palavra, e que não é um Deus distante, não é um Deus ausente, Ele está dizendo, Ele vai te ajudar ao romper da manhã. É o relato de Isaías, assim como de Reis, que enquanto o exército assírio está dormindo, um anjo, ou o anjo do Senhor, de uma só vez desce e mata 185.000 soldados da Síria. Como é isso? Eu estou deitando sitiado, estou dominado, estou cercado. Mas o sol da justiça está nascendo. Está nascendo. Está nascendo. Está nascendo. E por que ele nasce? Porque ele está no meio. O sol da justiça está nascendo. Está nascendo. Quando amanhã rompe, aonde estão os adversários que falaram que ia entrar? Um anjo desce e varre 185.000 soldados. Um grande exército que sitiava já não existe mais, porque o Deus que é refúgio, o Deus que é escudo, Ele também não é um Deus ausente, Ele está no meio. O cenário pode ser desfavorável, mas Ele não está longe, Ele está no meio. Eu vou dizer mais uma vez, o cenário descrito pode ser desfavorável, mas o teu Deus é, e Ele não apenas é, Ele está no meio. Eu não consigo ver isso, pastor. Ou você crê na palavra ou não crê na palavra. Eu prefiro ficar com a palavra, porque o Cristo que está subindo aos céus é o mesmo que está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, nem um segundo sequer. O meu Espírito, 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 o meu Espírito vai estar com vocês. O Deus que é, também é o Deus que está. Nós lemos Isaías 37 e o verso 7, que diz que eis que porém nele um espírito, ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. Que rumor é esse que ele está ouvindo? Verso 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. E ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O texto continua acontecendo. Eu não sei se vocês já assistiram o filme a respeito de guerra. Quando a gente olha os noticiários a respeito de bombardeios, um tema muito atual, a guerra na Ucrânia, Rússia, Hamas. Talvez Hamas seja um caso mais emblemático, mais fácil de visualizar aquilo que eu estou falando. Após as explosões, por mais precisas que elas sejam, o cenário que se vê em volta é um cenário de devastação. São carros incendiados, são ferros torcidos, são prédios que um dia existiram e já não existem mais, a rua devastada. O cenário é desolador, é um cenário de caos. E era comum nas guerras que se eram travadas,
Quando um rei conquistava um outro reino, ele passava em revista a cidade conquistada, como se dissessem: olhem o que eu proporcionei, a vitória que eu obtive. O que demandava força contra mim já não existe mais. O que mandava resistência já não tem mais resistência. Era uma declaração dizendo: eu venci todos os obstáculos que foram postos. Eu sou vencedor. Perceba que o Deus que é, também é o Deus que está. Que ao erguer da sua voz, tudo se derrete. O primeiro estágio é um povo sitiado. Um povo que olha e fala: não tem saída, não tem para onde ir. Mas no segundo momento, o Eterno está convidando esses mesmos a dizer: vinde, vinde, vinde. Vinde para quê? Vinde contemplar as obras que o Senhor faz. O que o Senhor está fazendo? Veja as desolações que eu causei na terra. Vejam o que aconteceu com aqueles que se levantaram no furor ou no fulgor da sua ira contra mim. Contemple. Os que estavam de pé não estão mais de pé, caíram. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações Ele tem feito na terra. Sabe o que eu acho lindo e eu volto a dizer? Pelo poder da sua voz, pelo poder da sua voz, Isaías profetizando, eu faço leitura mais uma vez, 37, verso 7, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua casa. Salmo 46, verso 8, verso 6. E ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. E ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. Verso 9, e já caminhamos para o final. O Deus que é, também é o Deus que está. É o Deus presente. Está, mas não está em qualquer lugar, Ele está no meio. Ele não está à margem esperando ver o que vai acontecer. Ele está no meio. O Deus que é o Deus que está. Mas não para por aí. O salmista também declara que o Deus que é o Deus que está, é o Deus também que faz. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Ele faz. O que ele faz? O texto vai dizer: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Ele também queima os carros no fogo. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Sabe qual é o grande desafio? É que esse povo estava acostumado a confiar
nos acordos políticos que eram viáveis, que eram possíveis ser feitos. É histórico, porque no tempo de crise, mesmo sendo eles servos do Deus Altíssimo, eles procuravam alianças fora do Deus que é, fora do Deus que está, fora do Deus que faz, para se sentirem fortes. Isaías denuncia isto. Coloca para mim Isaías capítulo 30, o verso 1 e 2, por favor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. 2, que descem o Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. A nossa fortaleza, a nossa força não está no Egito. A nossa fortaleza precisa estar no Deus que é, no Deus que está e no Deus que faz. Bota para mim Isaías capítulo 31, verso 3. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carnes e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Aonde você tem depositado a tua aliança? Ezequias é convidado a confiar no Deus que é. No Deus que está. E no Deus que faz. Você percebe que o salmista ele vai empregar uma linguagem. E a linguagem que ele está empregando no verso 7 e no verso 11 é: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não poderia ser o Deus de Abraão? Não poderia ser o Deus de Isaac? Mas está dizendo o Deus de Jacó. Quem é Jacó? Alguém que passou a vida tentando fazer alianças para alcançar o que já era dele. Isso é o mais triste de tudo, pastor Adelmo. Já era dele. Fazendo acordos, tramóias, dando volta para alcançar o que já era dele. Esse texto de Salmo 46, ele nos leva a um lugar de confiança plena. Se você for perceber em Reis e também no relato de Isaías, você vai perceber Ezequias enviando alguém a consultar Isaías. Subindo ao templo uma segunda vez, quando recebe as cartas, e recebendo uma segunda mensagem da parte do profeta Isaías.
e se movendo por esta palavra que ele havia recebido. Quando nós chegamos no verso de número 10, nós encontramos uma fala dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem que ser alguém forte. Vem cá, Mateus. Vem, Mateus. Forte, forte. Arma um golpe. Isso, ó. O aquietai-vos, a raiz da palavra, diz o seguinte sentido: eu estou me defendendo. Aí a palavra vem, aquietai-vos. O sentido pleno dessa palavra é arreia os braços. Não, você não. Arreia os braços. Mas eu posso ser golpeado. Mas quando eu tenho conhecimento do Deus que é, do Deus que está e do Deus que faz, eu simplesmente me silencio. Mas eu estou diante de um eminente ataque. Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Mas ele está pronto para me atacar. Aquietai-vos de saber. Mas é difícil não retrucar. Manda cá, suja. Aquietai-vos. Obrigado, meu Deus. Abaixa a guarda. Abaixa a guarda. Abaixa a guarda. E quando é que nós conseguimos abaixar a guarda? Aquietai-vos de saber, saber, aponta para conhecimento, conhecer, iada, do hebraico. Uma das variações do iada é o relacionamento mais profundo e íntimo entre um homem e uma mulher. Para ser mais claro, Gênesis 4, versículo número 1. E conheceu Adão a Eva, e deram à luz a um filho. Conhecer, iada. O conhecimento acerca de Deus é capaz de gerar algo. Por isso o convite é: abaixe as mãos. Conheça que eu sou o Deus que sou, o Deus que estou e o Deus que faço. Checácia, Turiana, Camadácia, enquanto estivermos inteiros, o conhecimento pleno daquele que é, daquele que está. E a gente precisa entender isso. Não é um flerte, não é uma ficada. É relacionamento. É relacionamento tão pleno que é previsto para a terra dos viventes, mas também previsto para a eternidade. É o Deus que faz. Deixa eu concluir. Oh, meu Deus. Fabrício, eu sinto uma graça invadindo essa casa.
Deus que faz, Ele é responsável. Porque esse Deus que faz, anunciado por Isaías, ele diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá ele com escudo, ou levantará com ela tranqueira. Por que que não entrará? Porque nem escudo, nem defesa terá. Por que não irá remeter flecha? Por que não irá fazer trincheira? Porque diante dos outros deuses que ele insultou, eram deuses com D minúsculo. Tinham olhos, mas não viam. Tinham mão, mas não tocavam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Só que Senaqueribe agora para diante de um Deus que tem ouvidos e ouve. Ele para diante de um Deus que tem olhos e vê, que tem mãos e toca. E esse Deus está dizendo: sabe por quê? Eles não vão levantar nem escudo, nem defesa eles vão ter. Por quê? Porque eu sou o Deus que faço. Senhor, o que tu fazes? Eu faço cessar as guerras. Só em meu entorno? Não, até o fim da terra. Eu não tenho limitações. O tempo, o espaço, a geografia, a história não me limitam. Eu queimo os carros no fogo. Eu quebro o arco e corto a lança. Por quê? Porque eu vou ser exaltado. Eu vou ser exaltado. Ah, Filadélfia, o convite para nós nessa noite é: abaixe as armas. Abaixe as armas. O Deus que foi Deus na vida de Jacó, que tentou dar tanto jeitinho, é o meu Deus e é o seu Deus. Não importa até onde nós lutamos com as nossas forças. Mas se chegamos até hoje aqui, nesta noite, tem uma oportunidade dos céus para nós de conhecermos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Deus está. Deus faz. Eu acho lindo quando olhamos a perspectiva do Deus que é. É a perspectiva de Moisés que pergunta na experiência da sarça: irão me perguntar quem está me enviando. O que eu vou dizer? Lembrando que esse mesmo Moisés é o mesmo que Estevão declara, dizendo que ele vai matar um egípcio e no seu coração o que está subindo é: agora irão me reconhecer
que eu sou o libertador. Mas Estevão fala, mas seus irmãos não reconheceram. Que é isso? Ele ainda não tinha conhecimento do Deus que é, do Deus que está e do Deus que faz. Esse mesmo Moisés agora, após o encontro na sarça, ele está perguntando: o que eu vou dizer? Porque eu já tentei na minha força do meu braço. Eu já matei um egípcio pela causa. Eu já demonstrei boa intenção de querer livrar o povo. Comecei matando um. Eles vão me perguntar, porque... Como? E a palavra do Eterno para Moisés é: Moisés, eu serei o que serei. 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 Vamos facilitar? Moisés, quando tu precisar de caminho no meio do Mar Vermelho, eu serei o que serei. Quando você precisar de cura em meio ao deserto, eu serei o que serei. Haverá cura. Quando você precisar de pães, Moisés, eu serei o que serei, eu serei maná. Mas o povo agora quer carne. Eu serei o que serei. Codonizes. Mas não temos água. Eu serei o que serei. Toca a rocha. Este é o Deus que nós servimos. Nós não nos reunimos aqui para falar do tamanho das nossas dificuldades. Nós não nos reunimos aqui para falar de montanhas que se erguem, de mar que ruge. Quer entender um pouquinho mais desse ambiente que eles estão relatando? Tsunami, furacão, a natureza descontrolada. Em meio a tudo isso, eu serei o que serei. Há um rio de águas tranquilas. Deus é, este é o teu Deus. Ele está, este é o teu Deus. Ele faz, este é o teu Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz muitas fontes em meio ao deserto. Muitas trazem chuvas de bênção. Ouça a voz dos cidades captivamente. Deus já tem. Ele é. Ele está. Ele faz. Mais forte, mais forte. E Deus já tem.